E estou lhe devendo. E estou devendo a boia, porque o Moisés é quem pagou o meu churrasco. Eu estou devendo para ele. Próxima. Então, quando ele vier aqui, você leva ele numa pizzaria aqui em São Paulo. Pronto, fechou. Fechou. Ô, Altamiro, deixa eu te perguntar sobre esse papo com o Tarso. O que você destacaria para a gente? Foi uma conversa para futuros projetos? O que foi? Foi uma conversa política. Tarso é uma grande figura, um grande político. Foi um bate-papo, ele está em um esforço de montagem de uma frente democrática para enfrentar esses absurdos no Congresso Nacional, das emendas parlamentares, uma frente democrática que impulsione mais o governo Lula. Então, está nesse esforço. Então, ele levantou um pouco como que está essa iniciativa, seja no Rio Grande do Sul, vai ter agora uma reunião no Rio de Janeiro, né? Que é exatamente nesse sentido de ir fortalecendo um campo mais democrático, que faça a batalha de ideias, seja no Congresso Nacional, seja nas próximas eleições, né? Então, é uma iniciativa do Tarso muito interessante e ele queria só colocar em que pé que está. Altamiro, me corrija se eu estiver enganado, mas o Tarso está meio bravo com o que está acontecendo hoje na cena brasileira. Como é que você identifica? Ele está achando que tem uns caminhos errados aí do próprio governo, né? Aí o melhor é ouvi-lo, né? Não, o melhor é ouvi-lo, claro. Não interpretá-lo. Né? Não, Tarso apoia com força o governo Lula. Apoia, sem dúvida. Apoia. Agora, sabe dos entraves que o governo Lula está sofrendo. Sabe dos entraves na questão do Congresso Nacional, das dificuldades, daí a importância das eleições 2026. Ele está muito preocupado com essa batalha, né, de como fortalece o campo mais democrático, mais progressista na sociedade brasileira. Né? Então, ele sabe dos gravíssimos entraves. Os entraves agora colocados por essa nova situação mundial com Trump na presidência dos Estados Unidos, com a arrogância imperial, né? E os entraves colocados também por novas temáticas. Né? O Tarso está muito preocupado com essa questão ambiental. Né? A humanidade está correndo um sério risco, né? pela política desastrosa que o capital vai adotando no mundo inteiro. A humanidade está correndo um sério risco. É o planeta que está em jogo. Então, o Tarso muito antenado para essa questão ambiental, nesse ano de COP30. Né? Mas aí era melhor ouvi-lo, chamá-lo para o programa. Ele vai gostar de falar, inclusive, dessa iniciativa, desse esforço de fortalecer esse campo progressista, desse empenho para fortalecer o campo progressista no Brasil, para enfrentar esses vários entraves. Perfeitamente. Altamiro Borges aqui no Giro. Fala do Papa Francisco, qual o legado, qual o impacto na tua leitura aí, uma notícia que deixou a gente. É claro que a gente estava mais ou menos preparado para isso, porque ele ficou muito doente, né? Mas ele também era notabilizado por ser uma pessoa muito resistente, né? E seguir sempre em frente. Acho que isso que acabou também precipitando, né? Porque ele contrariou os médicos e tudo mais e foi para a rua ali para fazer as missas e tudo mais, né? Qual que é a sua imagem do Papa Francisco, Borges? Então, Conde, eu comecei no jornalismo, eu comecei em jornal de bairro, né? Aqui em São Paulo, né? Um jornal que chamava Jornal da Zona Leste. E minha segunda experiência em jornalismo foi no jornal da Arquidiocese de São Paulo, né? Ali junto com o Dom Paulo Evaristo Arnes, junto com o Dom Angélico, que faleceu essa semana, o grande Dom Angélico, que era bispo de São Miguel Paulista. Né? E eu peguei exatamente o período em que a igreja dava uma guinada para a direita, né? E Dom Paulo, Dom Angélico resistindo na Arquidiocese de São Paulo. Então, eu trabalhei um pouco menos de um ano, no jornal O São Paulo, da Arquidiocese. E vi exatamente nesse período a guinada à direita, né? As trevas que a igreja passou a viver. Primeiro com aquele Papa polonês, o Wojtyła, né, que já era fruto da luta anti-socialismo, anti-leste europeu. Wojtyła se projetou aí. Né? Depois com aquele Papa alemão, que se converteu, virou um direitista, um reacionário de primeira, né, o Ratzinger. Né? Então, primeiro com João Paulo II, né, e depois João Paulo II foi de
78, eu trabalhei no São Paulo em 79, de 78 a 2005, e logo na sequência o Ratzinger, né, o Bento XVI, né, que foi de 2005 a 2013. Né? Então, foi uma fase muito ruim da igreja, uma fase de retrocessos, de desmontar tudo que ela tinha feito pós-Segunda Guerra Mundial, né? Na América Latina, com teologia da libertação, com comunidades eclesiais de base. Ou seja, foi um período de desmontar tudo que havia de maior ligação da igreja com a luta do povo. Né? Com a luta do povo. O Papa, o Jorge Bergoglio, o argentino, que assume em março de 2013, né, que vira Papa em março de 2013, né, ele significa uma nova esperança para a igreja, aquela igreja que havia sofrido aquele baita retrocesso que eu assisti. Né? Comecei a assistir na época do São Paulo, baita retrocesso de desmonte de comunidades eclesiais de base, de pastorais sociais da igreja, de teologia da libertação, né? De desmonte de tudo isso. Né? O Papa Francisco dá uma nova esperança. Né? O Papa Francisco ele vem já com uma igreja enfrentando uma duríssima crise, denúncias de corrupção, né? O Vaticano Gay, né? Duríssima pedofilia, pedofilia, né? Afastamento do povo, uma igreja mais elitizada, né? Uma crise de fuga de fiéis. Né? O Papa Francisco vem exatamente para tentar rejuvenescer essa igreja, para dar luz a essa igreja, dar esperança a essa igreja que estava em crise. Né? Ele vem muito em função da sua ligação com os pobres na Argentina, né? Um Papa que era marcado por essa ligação com os trabalhadores, com os pobres na Argentina, em Buenos Aires. Sindicatos, né? E antiditadura, né? O CGT da Argentina, ele vem em função disso. Ele vem em função do peso que a Igreja Católica ainda tem na América Latina, ou seja, enquanto estava vivendo uma crise de perda de fiéis no mundo inteiro, na América Latina ainda tinha muito peso. Né? Então, o Papa Francisco era um dos líderes da Igreja na América Latina. Né? E ele vai, então, dar um vento de coisas novas na igreja, de ousadia, de coragem. Né? Você vê, ele coloca como o Papa Francisco, em homenagem ao Francisco de Assis, exatamente em função da ligação dos pobres com os humildes e tal. Né? Você vê, ele vai para o Vaticano, ele não vai para o Palácio do Vaticano, ele vai morar na casa dos hóspedes do Vaticano. Né? Faz as missas dominicais com os funcionários do Vaticano. Durante esses 12 anos, 13 anos, né, de papado, né, ele promove inúmeros encontros, é impressionante, ele foi promovendo encontros com movimentos sociais do mundo inteiro, né, um dos encontros, inclusive, o João Pedro Stede, do MST, teve presente, né, foi um encontro muito forte da luta pela terra, pelo trabalho, né, então, vínculo com lutas sociais, vínculo com pautas progressistas. Né? E um Papa de muita coragem para enfrentar os problemas da Igreja Católica, uma estrutura meio medieval, né? Enfrentar os problemas da Igreja Católica, de enfrentar problemas gravíssimos da Igreja Católica, por exemplo, enfrentar a questão da pedofilia, comprar briga, né? Com essa chaga que existia no interior, existe no interior da Igreja Católica, né? E sempre muito antenado com os problemas da humanidade. Você vê, hoje, segunda-feira, ontem, no domingo, ele teve na Missa da Páscoa e fez uma fala em defesa do cessar-fogo imediato em Gaza e contra o genocídio em Gaza, contra a crueldade. Né? Ficou agora como o último discurso dele, né? Pois é. Você vê que coisa. Poucos dias antes ele tinha o vice-presidente dos Estados Unidos, Vance, que é tão fascista, né? Um fascista jovem do governo Trump, tem um fascista júnior. Isso, fascista júnior do governo Trump, né? Tinha tentado fazer uma pose com ele e ele não topou e fez um encontro reservado. Né? Faz um encontro reservado. Tinha feito recentemente também críticas fortíssimas à política migratória do Trump, comprando briga com o Trump. Tinha feito críticas
ao desmonte promovido pelo Milei. Tanto é que o Milei, hoje, a nota do Milei é escrota com relação ao Papa, apesar das diferenças, lamento. Quem é o Milei na fila do pão? Pois é, quem é esse sujeitinho da motosserra, aconselhado pelo cachorro morto para falar isso? Mas é o Milei, é o jeitão Milei de ser, é o jeitão da extrema-direita, compra a briga, né? Mesmo num momento como esse de pesar. Então, é uma notícia triste. É uma notícia triste para uma igreja que, volto a dizer, ela vinha num processo final da década de 70, até a chegada do Papa Francisco, né? Até a chegada do Jorge Bertolli, né? Vinha num processo de retrocesso violentíssimo em todas as áreas, né? O Papa Francisco dá novos ares e nos deixa no momento que a humanidade está correndo sérios riscos. Deixa eu atualizar né? alguns cenários aqui para devolver ainda para você, Altamiro, que é o seguinte: muita gente especulando agora quem que vai assumir o papado, quem vai ser eleito o novo Papa. E não tem nenhum brasileiro nessa corrida. O brasileiro que tinha, que inclusive na época do Papa Francisco era cotado, era o Dom Odilo Scherer, que é conservador, né? Dom Odilo Scherer. Mas ele agora parece que está fora enfim, não é um dos favoritos. Muita gente dizendo que o novo Papa pode ser africano, o que seria ótimo, hein? Aliás, diga-se de passagem, e tem um brasileiro que corre por fora, segundo aqui eu pude apurar, é o Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador. A pergunta que eu te faço é o legado do Papa, porque ele encontrou também muitas dificuldades dentro da igreja, pela posição dele progressista, e o lobby que a direita vai fazer para ocupar esse espaço aí, né? Como é que você está vendo essa situação? Então, Cone, por enquanto agora é só especulação sobre o novo Papa, né? Por exemplo, o próprio nome do Jorge Bertoldi não estava na lista dos primeiros para assumir o papado em 2013. Não estava, né? Então, Bertoldi ele aparece exatamente por isso, em função da violentíssima crise da igreja, denúncias e tudo mais, e pelo papel que ele tinha e que a América Latina tinha nessa questão do catolicismo. Então foi meio surpresa. Agora, também tem muita especulação. O Papa Francisco promoveu várias mudanças, né, na cúpula da igreja. Ele foi promovendo mudanças, né, bispos, promovendo mudanças na estrutura hierárquica mesmo. Agora mesmo nomeou uma mulher, né, para cuidar de uma área importantíssima do Vaticano, né, pela primeira vez, né, uma religiosa. Né, então vamos ver como isso se reflete na nova escolha. Né, na nova escolha. Se a gente for ver pelo que está ocorrendo no mundo, por essa onda de extrema-direita no mundo, né, por essa onda também nas religiões, né, de um conservadorismo muito forte, né, uma religião muito voltada para mercadores da fé. Se a gente for ver, no geral, no que está ocorrendo no mundo, a tendência seria da escolha de um Papa mais conservador. Essa seria a tendência, mesmo com as mudanças feitas pelo Papa Francisco. Mesmo com isso, né, todas as mudanças realizadas na estrutura da igreja, na escolha de novos bispos e arcebispos, né, mesmo assim, eu acho que pela onda que nós estamos vivendo no mundo, essa onda mais conservadora, mais reacionária, né, que se reflete inclusive na religião, né, a tendência seria, infelizmente, a escolha de um Papa mais conservador. Mas vamos ver o que o Papa Francisco conseguiu mexer nas estruturas. Num momento, Altamiro, muito delicado para a cena geopolítica, porque nós temos aí o Trump fazendo esse estrago generalizado. Eu sei que ele já não tem mais credibilidade, praticamente, mesmo nos Estados Unidos. Aliás, uma dúvida que eu tenho, eu vou perguntar para você, falando do Trump, será que os empresários, enfim, os financiadores do Partido Republicano,
já se cansaram do Trump ou você ainda acha que é cedo para falar isso? Eu acho que ainda é cedo, viu, Cedo, Conde? né? Ele vai se desgastando, né? Porque ele tentou peitar a China, achando que a China ia... Tudo era feito, o alvo, desde o início. Isso está lá no projeto 2025, né? Que é o que está orientando o governo Trump, apesar dele dizer que nem leu o projeto, é um farsante, foi escrito por assessores dele, né? O alvo sempre foi a China, né? Então o cerco era a China. Foi feita toda essa cena com o alvo na China, achando que a China ia se ajoelhar. Só que a China planeja as coisas. A China já vinha se preparando há muito tempo, né? Com capacidade econômica, com capacidade tecnológica e capacidade militar, para dizer, ó, aqui não vem não, porque se você aumenta, a gente aumenta também. Se você vem, a gente vai jogando, vai pressionando. Né? Enquanto você está nervosinho, o Xi Jinping está tomando chá. Vai, né? Então, aí ele se deu mal. Ele está se dando mal até agora. Então, ele vai tendo que recuar para negociar. Agora, ele vai aplicando a sua política no interior dos Estados Unidos. Tem reflexos econômicos que afetam setores empresariais dos Estados Unidos? Tem. Né? Eu vi outro dia uma matéria interessantíssima, acho que foi de Jamil Chad, né? Sobre a crise que está gerando essa política migratória do Trump. Né? 4,5% dos trabalhadores nos Estados Unidos são imigrantes. Né? E nos trabalhos que nenhum americano quer pegar. Pois é, em alguns setores, uma presença fortíssima, construção civil, restaurantes, campo, na agricultura, e aí então está afetando. A entidade dos restaurantes e hotéis está pressionando o Trump a amenizar a política antimigratória. Né? Mesmo fazendeiros foram base fundamental da eleição do Trump, é exemplo dos agrotrogloditas aqui no Brasil como base fundamental do bolsonarismo. Mesmo os fazendeiros de lá dizem, epa, peraí, não seja tão duro nesse negócio, porque nós precisamos de imigrantes para tocar aqui os nossos trabalhos. Quem que vai trabalhar? Construção civil é a mesma coisa. Então, você tem resistência de alguns setores. Agora, você tem toda a política trumpista, né, de retirar impostos dos ricaços, né, de outras medidas de incentivo. Então, eu não sei se já dá para dizer que essa base empresarial, essa cloaca burguesa estadunidense, que bancou a campanha dele, você pega, por exemplo, as big techs, não é para menos que na posse estavam todos eles lá, né? Não dá para dizer que essa base já abandonou o Trump, eu não chegaria a isso. Cresce o descontentamento. Esse descontentamento, inclusive, vai se expressando esse final de semana, em nova jornada de protestos gigantesca, né? Mais de 700 protestos, né? Contra vários aspectos da política do Trump, seja na esfera internacional, seja interno. Né? Então, vai crescendo o descontentamento. Está aparecendo, inclusive, nas pesquisas. Né? Mas eu não diria que isso significa que essa base empresarial, porque é isso. Mas Miro, tá chegando a hora, né? Porque assim, eles estão ficando de saco cheio com o Donald Trump. Sim, ele vai criando arestas. Agora é isso, né? Depois, passa um período, fala assim, não, foi um louco. Não foi um louco. Como Hitler não foi um louco. Hitler foi um projeto da burguesia alemã. Mussolini foi um projeto da burguesia italiana. Hirohito, da burguesia japonesa. Salazar, Franco, são projetos da burguesia. O Trump é um projeto da burguesia, não é um louco. Ele tem um projeto da burguesia para tentar retomar a força do império. Tá mostrando que não está tão fácil assim. Tem uma China para disputar, tem outros polos no mundo para disputar, tem os BRICS. Então não está tão fácil assim o tal do MAGA, fazer a América grande outra vez. Não está tão fácil assim. Então vai gerando atritos, isso vai gerando desgaste, né? As manifestações vão crescendo, né? E ele vai tendo que ir pilotando. Né? Agora, o Trump não é um maluco que caiu do céu. Não, ele é uma criação da cloaca burguesa, da elite burguesa estadunidense.
Com vocês, Altamiro Borges, cada vez mais marxista, hein, Altamiro? Isso é papo de marxista, hein, Altamiro? Que é a estrutura, não é o indivíduo. Adorei. Não, eu também sou partidário dessa leitura, assim. Essa leitura é muito importante. É que a gente acaba focando nos indivíduos, né? Hitler, Trump, não sei o quê, mas é tudo produto do tempo, né? Altamiro Borges, muito obrigado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Continue com a gente vai continuar dando destaque aí à morte do Papa Francisco. Giro das 11 volta amanhã. Obrigado. Valeu, Miro!